Vamos fazer aqui um resumão rápido da Open do Romênia. A gente está vendo aí o primeiro confronto. Vocês estão vendo bem ao centro ali Rafael Brandão e Akin Williams. É um confronto de 6 atletas, então 2 ficam mais ao centro. E aí vocês vão ver aqui Rafael Brandão e Akin Williams. Horse aqui agora, melhorou. Aqui Horse e Emiro Meragit brigando por terceiro e quarto. Então o Horse chega muito bem, chega bem condicionado. O Emir, pensando aqui em Emir versus Horse, o Emir ele tá muito seco, com muito detalhe na perna, cortes ali no sartório e no quadríceps. O Horse de lado é muito forte, essa imagem aí tá meio em diagonal. Vai ser uma briga muito boa. A gente não quer ver a plateia, né, meu filho? Vai ser uma briga muito boa entre Rafael Brandão e Akin pelo título. Horse e Emiro Meragit por terceiro e quarto. Vamos ver aqui o duplo bíceps. Vou pausar. Aqui não tá na melhor imagem possível. E aí o que acontece? O Horse veio muito bem, veio bem condicionado, porém, pelas imagens da live, e aí a gente pode ser que a gente veja depois as imagens em alta definição e a gente tem uma outra ideia, mas aqui a gente tem que ser imparcial. E o Emiro Meragit tem costas melhores que a do Horse, deve vencer o duplo bíceps de costas, vamos ver, né, na expansão de dorsal. Só que o Emir ele tá com glúteos fibrados e o Horse apesar de estar muito seco. E mais uma vez, pode ser a imagem, pode ser que a gente veja imagens em alta definição e tenha uma outra ideia. Nas poses de costas, para mim, Rafael Brandão tem ampla vantagem sobre o Akin Williams. Vamos começar de novo então, pose por pose. Vamos lá, duplo bíceps de frente, todo mundo arma. Aí, todo mundo armou. Para mim, entre Horse e Emir, percebam o detalhe do Emir. Olha só o sartório dele, como destaca muito bem, se separa muito bem do quadríceps e se separa muito bem dos adutores. Isso acaba sendo muito importante. O Horse está muito seco, não sei se ele não está posando bem a perna, mas o Horse geralmente posa bem a perna. Ele tá com muitos cortes. E lembrando, né, rapaziada, isso aqui é imagem de live. Quando a gente vê foto em alta, ou até filmagem em alta, a gente vai ver que os caras estão muito mais secos do que eles aparentam estar aqui. Então o Horse está muito bem, porém ele não está tão seco quanto o Emir. O Emir tem uma cintura mais estreita que a do Horse, e isso pode acabar contando também. Porém, Horse tem braços maiores aqui, está fazendo um vácuo mais bem feito, acho melhor do que o abdômen do Emir. Porém, lembrando, a linha de cintura dele é mais estreita. Rafael Brandão, cinturinha de biquíni, cintura extremamente estreita. O Akin, ele tem um V-taper que até talvez pareça abrir um pouco mais, mas o Brandão tá bem largo também, com braços tão bons quanto os do Akin, se bem que o braço do Akin tá bom também. Eu acho que a gente tem que dar uma vantagem pro Akin. E Rafael Brandão com pernas muito cortadas pela frente, o Akin também tá com pernas muito cortadas, mas talvez o Brandão tá com um pouquinho mais de condicionamento. Ó, como a perna do Emir, assim, o que pode acontecer, galera? A gente tem que, óbvio que vai ser julgado prévias e finais, porém, o condicionamento do Emir e as costas do Emir podem dar a vantagem para ele para o terceiro lugar, tá? Aqui a expansão de dorsal de frente não é uma pose tão boa para o Horse, pela questão aqui do quadril e da cintura também, e da mobilidade que o Horse tem. Reparem que o Horse, ó, a gente vê todos os dedos, isso aqui é uma questão de mobilidade. Reparem que a gente tem todos os dedos do Horse aparecendo, ele está segurando ali com o polegar no abdômen dele. Mesma coisa com o Akin. Reparem que o Brandão, ele crava a mão inteira do lado do abdômen, então ele consegue empurrar o abdômen mais para dentro. A distância entre uma mão e outra fica bem menor, ou seja, deixa o abdômen mais estreito e abre mais o V-taper. E você, com essa rotação interna maior, esse giro maior que ele dá, ele consegue mostrar um pouco mais do grande dorsal. O Horse não consegue mostrar um pouco isso, e para girar ele acaba tendo que levantar um pouco o ombro. Essa questão de mobilidade tem que ser trabalhada. Tenho que ser imparcial aqui, possivelmente por uma questão de condicionamento e posição de pose, o Emir talvez ainda fique com a terceira colocação, tá? Para mim, o Brandão ali ainda leva uma vantagem sobre o Akin. Nas poses de lado, o Akin é extremamente forte, ele é bizarramente forte. O Horse também é muito bom. Lembrando, Rafael Brandão e Akin brigando por primeiro e segundo, até o momento, Horse e Emiro Meragit brigando por segundo e terceiro.
Essa câmera não tá bem centralizada, que bizarro, né, cara? A câmera oficial do evento não tá bem no centro, isso tira um pouco da nossa percepção. Aí de lado já é bizarro, né, cara? A coxa do Akin de lado é muito poderosa, muito volumosa, tem muito detalhe. O Brandão, por melhor que seja, o Akin acaba levando uma vantagem. Braço do Akin muito bom, com deltoide muito bom também. Então pode ser realmente que o Akin acabe levando uma vantagem pelo volume bruto nessa pose de lado sobre o Rafael Brandão. O Horse aqui com braços bem cortados, a gente vê o detalhe aqui, a separação. Pernas muito cortadas também. O Emir de lado ele não tem tanto volume de perna, nem tanto volume de braço, ele acaba girando muito o cotovelo, jogando ele muito para frente. E aqui a gente tem uma vantagem na minha visão por essa imagem, mais uma vez, hein? Analisando imagens meio em diagonal da live, para mim aqui essa pose é do Horse. Vamos ver a próxima pose agora também. O que tá acontecendo? Ó, o Rafael Brandão faz ali a transição. Agora o duplo bíceps de costas, né, que a gente já analisou. Mas vamos ver novamente, vamos ver como que eles vão armar. Aí pra mim aqui uma vantagem clara do Rafael Brandão, tanto em volume de perna, ele consegue girar até um pouquinho mais a perna para deixar o quadríceps mais largo, essa largura de uma ponta a outra da perna. Ele consegue ter essa perna maior que a do Akin. Talvez, cara, não dá pra ver pela questão de qualidade, câmera escura, enquadramento de longe, tudo, a questão de glúteo dos dois. Mas o Brandão tem mais largura, tem mais espessura, tem mais profundidade nas costas, tem braços tão bom quanto. Então, pra mim, aqui é uma pose do Brandão também, não tem muito o que fazer. E mais uma vez, aqui por questão de condicionamento, de glúteo e costas mais completas, o Emir também acaba levando uma vantagem sobre o Horse para a terceira colocação. Lembrando que tudo pode mudar nas finais, a gente na Open é pontuado tanto finais quanto prévias. Vamos ver agora a expansão de dorsal. A expansão de dorsal costuma ser uma pose muito boa pro Horse, tá? E aí a gente pode ter o Horse meio que chegando junto ali do Rafael Brandão. Ou melhor, do Emir Omeragit. Ah, deram um close no Brandão aqui. E no Akin. E mais uma vez, hein, cara, essa câmera de live, ela tá dando uma embaçada, uma suavizada nos caras. Eles estão mais condicionados do que isso, mas aqui a gente vê o Brandão com algumas dobrinhas aqui de pele, o Akin também está. O Akin tem essa espessura, ele não tem os grandes dorsais, mas ele tem uma espessura muito boa de costas. Porém, para mim ainda, o Rafael Brandão tem mais largura, tem um V-taper mais acentuado, e para mim o Brandão ainda leva uma vantagem nessa pose. Vamos ver se o Tyler vai concordar com a gente ou não, né? Se a arbitragem internacional concorda ou não. E aí eles não mostraram o Horse e o Emir, infelizmente. Uma pena. Tríceps de lado. O Horse já armou rapidão. Vocês viram que ele sabe que é uma pose boa para ele. Aí a gente vê aqui o Emir passando. O Emir não consegue segurar essa pose muito bem por questões de mobilidade também. Reparem como tá flexionado o cotovelo dele. E ele não consegue esticar o tríceps. Ele tá muito bem condicionado. Ele tá muito seco, hein, rapaziada. Isso pode dar uma vantagem boa pro Emir. O Brandão aqui armou a pose, mas já saiu. Pô, aí eles marcaram toca aí, hein, cara. Marcaram demais. Não mostraram o Horse mais uma vez. Vão mostrar agora abdominais e coxas. Não é uma pose muito boa pro Horse também. Ele consegue mostrar as pernas muito bem. E aqui você vê que o Horse já consegue mostrar mais detalhe e mais corte entre sartório, quadríceps e adutores. Isso pode indicar ou que o Horse está posando melhor, já aqueceu e entrou no jogo, ou que realmente ele está secando ali ao longo das prévias. O Emir aqui tem um V-taper mais acentuado, consegue mostrar e segurar a cintura um pouco mais. Para o Horse ainda faz falta volume de dorsal, mas ele está na briga ali. Aqui é uma pose muito próxima entre Rafael Brandão e Akin também, porque o Akin tem um abdômen muito estreitinho, que marca muito, com quadríceps muito bons, mas para mim, pelas imagens, o Brandão parece estar conseguindo marcar um pouco mais de quadríceps, marcar muito bem o abdômen, e o Brandão consegue fazer o V um pouco melhor que o Akin. Então, nesse momento, rapaziada, sendo bem imparcial e honesto com vocês aqui, eu vejo o Brandão com uma vantagem para o título, Akin em segundo, Emir com uma vantagem para o terceiro lugar e Horse com o quarto lugar, brigando para entrar ali num pódio, num terceiro. Não seria absurdo o Horse entrando num terceiro lugar. Queria ver
uma comparação mais de perto entre eles, uma comparação aí só Brandão e Akin, e uma só Horse e Emir, vamos ver se eles farão isso aí, ou uma só os 4, aí eles já vão ser chamados pro fundo, ou eles vão pedir mais uma rodada, vamos ver. Aí eles são chamados pro fundo, vai ser feito o segundo confronto, e aí eles fazem um último confronto com os 4, Brandão e Akin, Horse e Emir. Olha só, o Brandão aqui muito bem, parecendo uma estátua segurando um vácuo, muito bom. Quadríceps bem marcados, de frente, quadríceps maiores que do Akin. O Akin, braços maiores e mais separados que o Brandão, porém com dorsais mais altos. O Brandão tem uma linha que é mais agradável. O Horse aqui, vou até voltar um pouquinho, que o Horse estava saindo da pose. O Horse aqui puxando um vácuo muito bem, dando uma giradinha na cintura, posando melhor. E realmente, a gente percebe que o Horse às vezes consegue marcar mais a perna, às vezes não. Pode ser uma questão de poses. O Emir Meiragit muito seco, porém com os dorsais mais altos, muito bem condicionado. Mas nesse momento aqui, para mim, ele estava já começando a murchar, perder volume, enquanto o Horse conseguia se manter. Então pode ter alguma alteração nesse sentido. Vamos ver agora. Expansão de dorsais de frente. Que show, hein, rapaziada? Que show. Expansão de dorsal de frente. O Brandão se mantendo muito bem, se mantendo muito seco. Conseguindo aqui, ele já enfiando a mão bastante para dentro aqui. O Akin segurando a mão, não empurrando tanto a cintura, que ele tem uma cintura bem estreita. Então o Akin dava um aspecto de parecer mais largo de cotovelo a cotovelo. Reparem mais uma vez o Horse, como a mão dele aparece assim, como a do Emir também. Como o Brandão crava aqui, ó, como se estivesse dando um soco na lateral, e isso tem muito a ver com mobilidade, mais uma vez, e aí o Horse não consegue mostrar muito bem o seu dorsal aqui, isso me preocupa, porém, o que me deixa um pouco mais tranquilo é que o Emir foi murchando ao longo das prévias, enquanto o Horse foi se mantendo e até secando um pouco mais. Peitoral de lado, vamos ver agora mais uma vez, Brandão, Akin, Emir Meiragit e Horse. Aqui o Brandão posando muito bem. Aqui é difícil tirar do Akin, porque o Akin tem perna muito boa de lado, braço muito bom de lado. Talvez ele não conseguiu posar tão bem. Talvez o Brandão teve uma técnica melhor de pose, porém, talvez ainda o Akin ganhe por essa questão de volume geral. O Emir aqui, muito marcado, muito seco, porém, as pernas estão dando uma murchada. E aí o Horse começa a brilhar um pouco mais. E ele pode sim ter uma vantagem nessa pose de lado, com braços melhores, deltoides redondos e pernas maiores. Pode ser que a gente comece a ter aí uma arrancada e uma recuperada do Horse. Agora do bíceps de costas, que fica realmente difícil para o Horse contra o Emir, infelizmente. Aí aqui a gente vê, para mim, o Brandão tem uma vantagem, como eu falei. Para mim, o Emir tem uma vantagem, como eu falei para vocês, ainda. Mesmo ele dando uma murchada. O Horse ainda precisa, realmente, de trabalho nas costas. E vamos poder ver agora a expansão, né, cara? Que a gente não viu na outra rodada. O Horse consegue expandir melhor do que ele consegue fazer o duplo bíceps. A expansão de costas dele consegue ser melhor que a de frente. Para mim aqui o Brandão mais completo, com pernas muito boas, femoral marcando, costas largas. Para mim o Brandão tem uma vantagem sobre o Akin também. Aqui o Emir, ele fica bem ereto nessa pose, o tronco, tá, seus arrombados, e não fica tão largo assim. O Horse consegue demonstrar uma largura muito maior, mesmo não tendo tanta mobilidade, ele consegue posar essa pose muito bem, ele dá uma curvadinha, se joga um pouquinho para trás. Então, meus amigos, para mim, tem uma definição já um pouco mais clara ali de Rafael Brandão com vantagem sobre o Akin. Uma boa vantagem sobre o Akin. Lembrando que tem as finais e tudo pode mudar. O Horse acabou saindo um pouco atrás do Emir, na minha opinião, na minha análise, baseado mais uma vez nas imagens de live que estão escuras, não estão bem estabilizadas e não estão tão boas, tá? A gente vê que o glúteo do Emir é muito bom, mas o Emir foi murchando e foi perdendo algumas poses mais ao longo das prévias para o Horse. Então, dá pra gente torcer muito e dá pra enxergar o Horse como terceiro lugar também. Vamos ver agora a tríceps de lado, que a gente também não teve a oportunidade de comparar
pra primeira rodada. Mais uma vez, deixa eu achar um ponto aqui que eles estão todos com a pose armada. Reparem que o Emir não consegue esticar o braço inteiro dele. É uma questão de mobilidade, ele não consegue segurar a mão com o braço esticado, não alcança. Aqui pra mim o Horse não posou tão bem, hein, cara? Caramba, hein, Horse? Aqui pra mim o Horse, mais uma vez, o Brandão conseguindo armar a pose muito melhor. Perna do Akin melhor do que a do Brandão, indiscutível, porém o Brandão consegue mostrar mais abdômen porque, como ele tem mais mobilidade, ele consegue segurar uma mão na outra, ele consegue posicionar a coluna de uma maneira que ele fique com o abdômen bem empilhadinho. Tá vendo essa linha aqui dos oblíquos, como tá retinha? Ó o Emir como faz uma curva, porque ele tá se curvando para frente um pouquinho. E aqui o Brandão consegue ativar seus oblíquos e ele consegue deixar os dois ombros na mesma altura. Não tem que erguer um ombro ou o outro. Consegue mostrar o tríceps, perfeita a pose do Brandão. Aqui o Akin não consegue segurar bem a pose, tem que se inclinar um pouco para frente, tem que levantar um pouco o ombro para conseguir segurar. O Emir, mesma coisa, para conseguir segurar, ele tem que dobrar aqui, ele levanta, faz o encolhimento com esse ombro e não consegue segurar muito bem ali, curva um pouco. O Horse até tá conseguindo segurar bem, é uma pose que ele faz bem, não sei se ele quis mostrar para o juiz o braço, mas ele acaba girando muito o ombro e perdendo essa largura. Ó o Brandão como é largão, ó, de um ombro pro outro. Ó o Horse como tá estreitinho. Por quê? Talvez ele tenha tentado girar para mostrar para a arbitragem aqui, tá? E aí a gente vê mais a face posterior do braço. Aí fica a dúvida. Tivesse posado muito bem, daria pra gente pensar numa vantagem do Horse. Mas eu já vejo, com mais otimismo, um terceiro lugar do Horse nesse campeonato, tá? Vamos torcer para ele vir ainda mais seco nas finais. Ó como ele já posiciona melhor a perna para fazer abdominal e coxa. Então reparem como o Emir perdeu o volume, como ele já não embaçou, mas ele já murchou. Já não tá também tão crispy como tava antes. O Brandão se mantendo muito bem, com a cintura muito boa. Pernas mais cortadas aqui, com mais detalhes que o Akin. O Horse até aqui conseguiu girar e ajustou mais a pose também. Tá com pernas mais poderosas, embora não tenha a cintura mais estreita deles e o dorsal não abra tanto. Cara, dá pra gente, pensando nessa murchada do Emir, dá pra gente realmente cotar com uma possibilidade muito boa um terceiro lugar do Horse. Pra mim, nesse momento, o Brandão sai na frente nas prévias. Vamos ver os scorecards depois. Mas eu vejo isso como uma questão muito animadora, tô muito otimista, quero muita opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos para vocês e possivelmente faremos uma live aí das finais, tá? Sem imagens, é óbvio, mas vamos ver se a gente consegue acompanhar as finais juntos aí com vocês. Pessoal, valeu!